que são as estruturas psíquicas? Esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos entender como os tais transtornos psíquicos, eles se formam a partir do processo de desenvolvimento do sujeito. Vamos entender nessa primeira aula a parte que são as estruturas ainda pré-verbais, ou seja, lá do nascimento até mais ou menos na fase anal ali, os seus 2 anos. O que pode acontecer nesse percurso, nesse processo, que possa contribuir para a forma como o sujeito se organiza diante da vida? Lembrando que essas estruturas são processos quase que cristalizados de uma forma de existir, em que o sujeito, a partir de toda a sua experiência de vida, integrou de alguma forma aquela experiência e se apresenta, se relaciona com o mundo a partir daquilo que foi apreendido. Aqui também, como em todas as nossas aulas, eu vou trazer o processo de amadurecimento desse cérebro. Afinal, ele é a ponta, é a base para que esse psíquico exista. E como uma boa abordagem da ética do cuidado, o Winnicott, a gente sabe que o sujeito é um sujeito integral. Então, é uma mistura, uma integração entre soma, que é o corpo, essa parte física, a biologia, a química desse corpo, e a psique, que é todo o nosso processo mental e psíquico. Tudo aquilo que a gente simboliza, dá sentido, que nos forma, que nos constitui e que é subjetivo, que é particular, é de cada um e é diferente exatamente nesse sentido, porque é uma visão específica que se tem do mundo. Bom, nós vamos começar aqui, e eu trouxe para vocês um instrumento que eu venho usando, quem me acompanha já conhece esse instrumento, que é o mapa das estruturas. Durante esse percurso de mais de 15 anos de docência, eu tive que desenvolver um método para ajudar os alunos a compreender como que isso se esquematizava, como esse desenvolvimento acontecia. Mas antes de continuar com o mapa, que inclusive eu vou explicar toda essa parte inicial para vocês, eu peço para vocês seguirem e colaborarem com o nosso canal, para que ele possa chegar nas pessoas que de fato se interessam por esse assunto, as pessoas que precisam saber sobre essas informações, o pessoal da educação, da assistência, pais, cuidadores, porque quando a gente está inteirado e informado a respeito do desenvolvimento, sendo um responsável, um cuidador desse sujeito que está em desenvolvimento, a gente consegue entender como ele funciona e estabelecer um equilíbrio nesse processo de cuidado e amenizar o máximo possível as falhas que podem ocorrer e propiciar uma estrutura que traga o adoecimento psíquico, algum tipo de transtorno ou até algo mais grave, uma doença mental. Bom, eu vou trazer a definição para vocês e depois eu vou trazer na nossa tela aqui o mapa para vocês visualizarem. Esse mapa ele é constituído de uma linha da vida que a gente chama, é uma setinha que ela vai desde o nascimento até o eterno ali, que é a setinha sem fim para o desenvolvimento do sujeito. Nesse início do percurso do nascimento, o sujeito, ele nasce totalmente imaturo, tanto fisicamente, da própria espécie humana, o próprio cérebro ainda nasce em desenvolvimento, termina de se desenvolver fora do útero, bem como o próprio processo psíquico de reconhecimento social, subjetivo, a personalidade desse sujeito. Como que ela vai ser construída? Ou seja, esse sujeito já teve algumas intervenções ainda dentro do útero, como a própria psicanálise também acredita, e a gente já tem pesquisas a respeito dessas questões, do que a mãe passa e como ela passa e como isso implica, mas não é o nosso conteúdo da vez. Mas esse sujeito já tem algum estímulo ainda muito cru, muito primário. O processo do nascimento também já é ali uma intervenção naquele corpo e naquele psíquico. A forma como esse sujeito vem no tempo prematuro, veio de fato no tempo esperado, foi um sujeito que veio de parto normal, de parto cesáreo, fórceps e tantas outras concepções. Foi desejado, não foi desejado, né? Esse sujeito, ele vem da sua mãe e ele é colocado numa instituição ou perde essa mãe por algum motivo, esse cuidador, como que esse sujeito vem? E principalmente pensar, porque hoje com essas novas constituições, articulações familiares, são inúmeras as formas que o sujeito chega para a realidade. E como que esse processo acontece? É isso que nós vamos entender aqui hoje. Primeiro, entender
essa parte desse amadurecimento cerebral e como esse psíquico envolto vai se construindo e se constituindo. E nesse processo, o que possibilita, o que pode trazer esse adoecimento psíquico, essa estrutura que faz com que o sujeito se apresente de uma forma, às vezes, conflituosa e dolorosa diante da sociedade. Lembrando que essa colocação de dolorosa, né, sofrimento, é de cunho principalmente social, porque nós enxergamos como uma forma dolorosa e sofrida de viver. No entanto, talvez essa não seja a perspectiva do sujeito daquela dita estrutura. A gente começa aqui, e eu vou abrir aqui para vocês começarem a acompanhar o nosso mapa. Eu vou trazer ele primeiro pequenininho aqui, para vocês compreenderem o percurso, e depois eu sigo e abro ele maior, e vou deixar o link aqui para vocês também poderem ter esse material e conhecer a nossa loja oficial da Hora do Chá, poder conhecer a nossa comunidade. Todos os links a gente disponibiliza aqui, porque além das aulas que a gente oferece gratuitamente aqui no YouTube, a gente também tem uma comunidade, a primeira de saúde mental e psicanálise, que proporciona também esse conhecimento, essa formação continuada a respeito da psicanálise. Então, a gente tem lá a oficina do ego, a gente tem grupos de estudos de Freud, começar pela base, a gente vai trazer também várias oficinas de estudo em relação ao Winnicott, Klein, Ferenczi. A gente tem várias atividades que complementam esse saber, esse conhecimento a respeito do que é esse sujeito, esse psíquico, e algumas atividades também voltadas de forma específica para o pessoal atuante da clínica. Então, todos os links a gente vai disponibilizar aqui no nosso vídeo. E esse do mapa das estruturas, para que vocês possam acompanhar aí as demais aulas e poder articular o conhecimento com tudo que a gente vem trazendo aqui. Bom, vamos lá. Vocês podem observar que aí no iniciozinho, inclusive eu coloco de uma forma grande, id até o ego. Porque, na verdade, esse sujeito, ele nasce puro impulso, instinto de sobrevivência. E esse sujeito, na psicanálise, é conhecido como o sujeito que nasce puro id. Então, ele precisa sobreviver, ele tem várias necessidades biológicas a serem atendidas para que ele consiga, de fato, né, sobreviver àquele ambiente, se constituir, vir para o social, vir para a relação com o outro. Então, a partir desse momento, esse sujeito, ele não tem o conhecimento, o acesso e a maturidade para compreender o mundo a seu redor. Então, tudo parte de algum instinto, de alguma necessidade biológica. E a depender de como o ambiente vai responder às necessidades desse sujeito, é como ele vai aprendendo, né, como lidar com aquelas situações. Vamos aos exemplos. Esse cérebro que ainda está em amadurecimento, ele tem no seu processo de chegada ali o sistema límbico. Depois vocês dão um Google aí, dão uma pesquisada para localizar onde é que ele fica, mas ele é no centro do nosso cérebro e ele está em pleno desenvolvimento e é quem nasce ali no comando. O sistema límbico, ele é responsável pelas nossas emoções e pelo nosso desenvolvimento motor. Não à toa o sujeito, entre o seu nascimento e 1 ano de idade, se desenvolve de forma tão rápida a parte motora, do ponto de ser um sujeito molinho ali, sem condição de sustentar o próprio pescoço, até um sujeito que começa a caminhar, né, no processo ali de 1 ano e pouquinho. Então, esse desenvolvimento motor é muito rápido, porque o límbico está ativo, e todas as memórias, tudo que eu vou vivenciar, experimentar a partir do meu corpo, vai constituir memórias que têm cunho e têm base afetiva, emocional. Então, tudo que eu senti naquele momento é sensório motor. O meu corpo sente e, de alguma forma, libera algumas substâncias ali, e isso ativa alguns circuitos que vão formando memórias. Esse é o nosso famoso manual de sobrevivência, porque é tudo ainda muito cru, muito primitivo, muito na origem. O sujeito não tem maturidade para interpretar nenhuma daquelas experiências. Pauline, então, diante disso, o que faz com que o sujeito desenvolva uma estrutura borderline? O que faz com que o sujeito tenha uma estrutura psicótica? Aí a gente vai para um lugar onde o Winnicott, inclusive, fala bastante. Não que Freud não tenha falado, porque o Freud, quando fala no seu texto
3 ensaios sobre as fases psicossexuais, sobre a sexualidade, ele já está falando da importância desse ambiente, da importância do vínculo e da relação do sujeito, não só com o seu corpo, com a experiência do seu desejo, dos seus instintos, bem como a relação com os demais que o cercam. Mais à frente, em 1914, no texto Introdução ao Narcisismo, ele reforça essa questão, falando que, inclusive, esse sujeito puro-id, que está num processo em que a sobrevivência é o seu ponto maior, e isso se segue por toda a vida, né? Esse sujeito, ele tende a ter um investimento lipidinal. O que é isso? Esse sujeito ele tem que ser cuidado, esse sujeito tem que ser desejado, esse sujeito tem que ser amado para ele vir para o mundo. É nesse vínculo, nessa lida, nessa relação com o outro, que diz quem eu sou, né, que traz de mim essa experiência, que ajuda, que faz de alguma forma uma mediação do que eu vou viver, é que esse sujeito vem ou não para o mundo. Por que vem ou não para o mundo? Porque numa estrutura psicótica, por exemplo, a experiência do sujeito com o ambiente, ela é tão ruim, dolorosa e sofrida, que o sujeito não vai, ele não atravessa. Eu costumo usar uma analogia como se fosse um caminho até uma portinha da realidade. Então, se a portinha está aqui, esse sujeito nasce aqui. Se aqui, já no nascimento, até mais ou menos seus 3 meses, foi tudo muito caótico, violento, negligente, esse sujeito vai ter que criar um mundo para ele mesmo existir. Então, os devaneios, os delírios, as alucinações do psicótico, na verdade, é uma tentativa de continuar existindo. Aqui, para onde eu vim, realidade, no contato, foi tão doloroso, difícil, que eu não consegui vir e atuar. Eu não consigo ter a sensação em contato com a realidade. Então, eu fico aqui dentro desse psíquico e crio uma própria realidade. Só que esse sujeito, ele está na lida com o real, mas dentro dessa condição de uma realidade que ele mesmo criou. Mais à frente, entre seus 3 meses, 6 meses, 8 ali, o sujeito vem aos trancos e barrancos, colocamos assim, né? O sujeito ele vem apesar da experiência ruim, conduzida de uma forma às vezes até violenta, ele vem suportando, chega de uma forma caótica, né? Um pouco desestruturada nessa realidade, ansiosa, por causa de muitas intervenções do ambiente, mas ele não consegue atravessar a portinha por inteiro. Aqui a gente tem os pacientes limites, que são os maiores casos de estudos do Winnicott, que são os pacientes mais difíceis, que ele chega a ter um contato com a realidade, mas um contato extremamente caótico, distorcido e desestruturado. Por quê? Porque aquele cérebro não teve espaço para amadurecer, o tanto que seria suficiente para ele entrar em contato, e entrar em contato não só com o ambiente, como a própria cultura e essa regra de adaptação social. Porque nós temos um pacto social, nós temos uma cultura que nos atravessa de uma forma que, inclusive, nos constitui como sujeitos. E esses pactos é que vão formando a nossa permissão para existir. Então, aquele que consegue passar a portinha, que a gente vai falar num outro vídeo, que é o histérico, que é a estrutura ali que a gente tem neurótica, digamos assim, que conseguiu integrar, que teve, né, ali pouco desequilíbrio, poucas situações, poucos rompantes de sofrimento, ele, na verdade, se adapta a essa realidade e ele consegue se adaptar àquilo que a cultura pede, àquilo que o pacto social pede. Ele se encaixa naquela caixinha social. Esse outro que não passa aqui da portinha, ele não consegue se encaixar, devido à sua imaturidade cerebral e à sua imaturidade emocional. A sua personalidade ainda é um falso self, que tentou de alguma forma, que não é a esperada se adaptar para sobreviver. Mas ele não se encaixou nessa caixinha da sociedade. Então, é um sujeito que tem uma estrutura que, para conviver com os outros, lhe causa, inclusive, muito sofrimento, muito desamparo, muita angústia, muita ansiedade, principalmente o limite. Porque o limite, ele está num certo contato com a realidade, mas ele não tem o território. Ele nem está aqui na psicose, ele nem está ali na neurose. Ele está aqui nesse meio, por isso o nome limite, que é o paciente borda, está na linha, né, na borda, porque ele nem está lá e nem está cá, ele não tem o chão que suporta ele, porque teve muita intervenção, e esse sujeito, devido ao seu
a sua imaturidade, ele não consegue, por exemplo, simbolizar que é um processo da integração do neurótipo. Esse sujeito não consegue, por exemplo, dar sentido à própria existência. Esse sujeito não consegue dar nomes, não consegue nomear a sua relação com o outro. E, principalmente, o sujeito não consegue construir a narrativa do seu self. Porque todos nós temos uma historinha interna que a gente conta para nós mesmos, inclusive para os outros, a partir daquilo que a gente viveu e do que disseram que a gente era e como a gente era. Essa narrativa é a base da nossa existência. Eu sou fulano, filho de cicrano, vivei assim, tenho uma personalidade assim, eu gosto disso, não gosto daquilo, fico com raiva disso aqui, fico feliz com isso aqui, eu passei por uma situação difícil, eu passei por uma felicidade. Isso é a narrativa que a gente vai construindo, que é a nossa história, que tem relação com as nossas memórias. A maior parte dessa memória inicial a gente não tem acesso, mas a gente tem notícias dela, tem indícios dela, aonde? No nosso comportamento. Por quê? Porque o nosso comportamento, ele é reativo. E aí a gente vai entender um pouquinho disso. Esse cérebro imaturo é um cérebro que precisava sobreviver. Tudo que eu experimentei, eu guardei em forma de memória primitiva, atrelada a uma emoção. Então, vamos lá. Se eu senti muito desconforto e insatisfação, eu precisava lutar ou correr. O bebê não faz isso, mas o cérebro dele ativa mecanismos que libera muito adrenalina, e se isso é recorrente, ele começa a liberar cortisol e cria toda uma estrutura aqui biológica para reagir àquele tipo de estímulo. Logo, ele guarda essa memória, porque ele precisa sobreviver. E toda vez que ele viver algo próximo daquilo, ele precisa reagir da mesma forma. Assim como o bebê, quando está tendo uma reação de satisfação, a amamentação, por exemplo, a água morna do banho, libera dopamina e guarda essa memória relacionada àquela vivência ali. Assim a gente segue construindo a nossa memória. Lá na frente, quando eu for me comportar no mundo com as outras pessoas, eu só vou projetar isso. E isso aqui tem um detalhe importante. O nosso cérebro, ele gasta 25% da energia do nosso corpo parado, sem realizar nenhum tipo de atividade. Então, é uma estrutura do nosso corpo que gasta muita energia. Então, quando a gente pode poupar o máximo possível, a gente vai poupar, para que o resto do nosso corpo continue funcionando em equilíbrio e a gente continue sobrevivendo. Então, o que a gente faz? A gente automatiza tudo via memória, que é afetiva, que é inicial, entende, cria um manualzinho e segue repetindo ele para o resto da nossa vida. E isso se constrói até mais ou menos 5, 6 anos. Então, se esse sujeito ficou paralisado ali nessa fase oral inicial, que é entre o nascimento até mais ou menos uns 2 anos, esse sujeito não conseguiu nem desenvolver esse cérebro. E esse manual é um manual que está em constante alerta, é um sujeito em sobrevivência e é um sujeito que não tem habilidades, por exemplo, para simbolizar, dar nome, dar sentido e contar uma narrativa lógica de si. É um sujeito que ele vive aqui no presente, numa emoção bruta, a partir do estímulo do outro ele reage. E por isso que é tão conflituoso. O limite, por exemplo, é um paciente que é muito comum, muito conhecido, um desses limites é o border. Tem outras condições também, o narcisista é um limite, mas o mais conhecido é o border. É um sujeito que precisa do outro para dizer quem ele é o tempo inteiro. É um sujeito que precisa do outro para delimitar o espaço dele. É um sujeito que precisa do outro para dar o chão, o sustento para ele existir. Por quê? Porque a relação comprometida é a relação com a mamãe. Então vamos lá. Aqui no nosso mapa, nesse início, a gente tem um monte de coisas, várias condições que devem acontecer de determinada forma para o sujeito, entre aspas, dar certo e ir para o mundo. Caso isso não aconteça, esse sujeito tem uma relação comprometida com aquele primeiro cuidador, a forma como esse cuidador apresentou o mundo e como esse cuidador se relacionou com esse sujeito nas suas mais diversas experiências. Então, é como se o Winnicott coloca, né, como um congelamento de experiência. Ele parou ali. Nada mais se desenrolou e se desenvolveu. Então, esse sujeito, né, biologicamente, vai continuar crescendo, o corpo vai se desenvolver. Mas essa estrutura mental e cerebral ainda não amadureceu. Então, às vezes, é um sujeito que é um adulto, com essa estrutura comprometida ainda e congelada nesse lugar ainda muito primitivo,
que é isso que a gente tem. E por que a gente economiza energia? A gente economiza para a gente manter tudo equilibrado. Então, se eu tenho o ser humano funciona dessa forma, a partir da economia de energia, eu lá na frente vou fazer o que para me relacionar? Repetir aqueles padrões que eu já tenho, que eu já conheço. O sujeito limite, a relação principal influente que determinou todo esse congelamento é a relação com esse primeiro cuidador, vulgo mamãe, né, na maior parte das vezes. Então, a relação que ele vai projetar para frente é a relação com essa mãe. Então, observem, o border, ele tende a se relacionar com um outro conflituoso, ansioso, angustiado, que faz com que ele esteja sempre em conflito, inseguro, mas ao mesmo tempo inseguro e ao mesmo tempo domine ele na relação. Por que domina? Porque mamãe também era a maior que dominava, que engolia, que intervia, inclusive de forma muito invasiva, ansiógena, mas ao mesmo tempo dava chão, dava suporte para aquele sujeito existir. E aí, quando o sujeito está nessa relação, projetando essa figura materna, e o outro não corresponde àquilo que ele precisa, ou que ele acha que precisa, que seja suficiente para demarcar isso, aí é quando começam os conflitos, e por isso que é uma relação extremamente instável. Porque esse sujeito, ele é na reação, ele vive a emoção bruta, ele não consegue internalizar, né, de forma, representar mentalmente a imagem do outro e criar uma narrativa do outro, da história e da relação com esse outro. Ele vive aquilo numa emoção muito bruta, muito crua, não consegue dar nome para aquelas condições. Então, Pauline, em resumo, o que faz com que o sujeito tenha essas estruturas primitivas que são os tais pacientes difíceis, que era caso principal do Winnicott? O sujeito precisa passar por um processo recorrente, inclusive, e aí tem uma diferença de trauma, que eu já vou falar para vocês, um processo recorrente de situações que lhe trouxeram extrema insatisfação, insegurança e angústia do aniquilamento. Ou seja, o sujeito sentiu naquele momento que ele ia morrer. Um exemplo, coloca a criança numa água fria do nada para tomar banho, um bebê. Desequilibra a temperatura do corpo, dá um susto no sujeito, e se isso é recorrente, vai deixando ele num alerta. Esse sujeito tende a desenvolver algum mecanismo para lidar com aquilo. E esse mecanismo geralmente cria uma rigidez nessa personalidade. E o sujeito provavelmente vai ter pavor de gelo, de água fria, de frio, ou qualquer situação que traga para ele aquela sensação. Quer outro exemplo? Um sujeito que vem de um ambiente muito bagunçado, barulhento, muita gente, pegava toda hora, não deixava o bebê dormir, a mãe ou o pai ia para o bar, e som alto, essa coisa toda. Quando esse sujeito cresce, ele não suporta, não lida e entra em pânico, tem crises de ansiedade em ambientes barulhentos, em ambientes que tem muitas pessoas, e tem fobia social, o sujeito tem problema em lidar com outras pessoas, quando na verdade aquilo é um gatilho, aquela situação é um gatilho de algo que ele nem se recorda. E é por isso que o pessoal vai para a clínica. Então, a gente tem uma linha de desenvolvimento que tem que acontecer, a gente tem algumas condições que são necessárias para esse desenvolvimento acontecer de uma forma que o sujeito crie condições de experimentar a vida de uma forma tranquila, né, o máximo possível, equilibrado. E eu falo de possível porque não é perfeito, esses pais não são perfeitos, a realidade, a experiência não é perfeita, mas ela é possível. E sendo possível, é algo que dê condição para o sujeito existir de uma forma que não lhe traga sofrimento. Claro que vai ter uma falha aqui, outra ali, inclusive é necessária para ter a frustração e o sujeito desenvolver, criar mecanismos para lidar com as adversidades. Mas quando isso é muito profundo, é muito violento e é recorrente, fica uma marca, uma tatuagem ali, que é a cristalização dessa personalidade. E é uma personalidade o quê? Que não conseguiu se desenvolver, integrar essas experiências, e por isso que tem esse tipo de estrutura. E aí a gente tem lá no consultório o quê? As pessoas que têm relacionamentos ruins, as pessoas que têm um vazio existencial, e a própria psicose, que a gente já sabe que é um sujeito que tem uma forma singular de existir. Né? Essa forma singular de existir, ela às vezes não condiz com aquilo que a cultura pede. E esse sujeito é marginalizado, esse sujeito às vezes não tem assistência devida e por isso entra num sofrimento psíquico. Mais ainda,
Esses sujeitos ainda nessa fase primitiva, quando não tem a devida assistência ou não busca, né, pela análise ou qualquer processo que possa ajudá-los, compromete inclusive a vida dos que estão ao seu redor, toda a família e pessoas que se relacionam com esse sujeito. Então, entendemos que o que é estrutura psíquica? É a forma que o sujeito se organiza a partir das demandas, das experiências de vida, desde o seu nascimento até mais ou menos 5, 6 anos. Né? E aí, como a gente tem uma forma de lidar e de se organizar a partir da economia de energia, que eu já expliquei para vocês aqui, a gente acaba automatizando a partir das memórias iniciais que a gente tem. Então, o nosso comportamento na vida adulta, ele vai ser somente a maior parte das vezes, uma projeção daquilo que vem do nosso manualzinho de existência, que foi construído a partir de memórias emocionais. Então, o que a gente escolhe, na verdade, o que a gente faz, como a gente se comporta, é automático, é emocional. Então, as pessoas, às vezes, acreditam que estão tomando decisões racionais, que estão olhando para a situação de uma forma racional, quando, na verdade, todo esse processo de escolha e de comportamento tem fundo afetivo emocional. A gente age e repete a partir daquilo que a gente construiu de memória primitiva. Resolve? Tem como resolver? Tem como achar uma alternativa para isso? Para as estruturas mais primitivas, o processo é muito complicado, difícil, por isso pacientes difíceis, porque você não muda a estrutura do sujeito, porque é como se fosse uma cristalização, como o próprio Freud coloca. O sujeito é quem é e ele se organiza daquela forma. É a forma que ele entende que ele tem, a única, né? Foi a que foi possível para que ele possa existir no mundo, para que ele possa se relacionar com ele mesmo e com o outro. Mas como que a gente consegue intervir nesses processos? Dando condições para que esse sujeito tenha melhores respostas do meio e que esse sujeito não esteja numa condição de sofrimento. 2 exemplos básicos. Na psicose, por exemplo, a própria condição com a família, a não marginalização, condições dignas de existência. Esse sujeito vai sair da psicose? Não. Mas ele vai ter qualidade de vida, qualidade de experiência e pequenos avanços para lidar com essa dinâmica com o real. No border, os limites em geral, né, a mesma coisa. Ele tem um pouco mais de possibilidade de desenvolvimento, ele consegue talvez simbolizar, dar nome, melhorar a qualidade dessa narrativa de self, para poder existir de uma forma mais, entre aspas, confortável, de uma forma que traga qualidade e não tanto o sofrimento. Porque uma coisa é você vivenciar sempre o conflito, relações abusivas, violentas e muito sofrimento. Outra coisa é você entender que você vive isso porque você projeta aquilo que vem de dentro de você, daquilo que você experimentou. E quais as alternativas que você tem, inclusive, para lidar com essas questões. A maioria, inclusive, faz uso de medicação, estabilizador de humor, antidepressivo, ansiolítico, porque também ajuda a melhorar a condição desse sujeito. Então, essas são as questões que eu queria trazer hoje para a gente pensar, para a gente refletir. Lembrar que esse adoecimento psíquico, ele pode estar atrelado a algo orgânico, mas a maior parte das vezes é uma organização subjetiva, a forma como o sujeito encontrou de existir. Né? Agora, na psicose, a gente sabe que tem as questões que são relacionadas à biologia, né? A genética, que a esquizofrenia, por exemplo. Então, a gente tem que considerar sempre, existem traços genéticos para que desenvolva aquele tipo de problema? Pode ser que exista, mas a gente tem que pensar que o ambiente, e aí a gente está falando de epigenética, tem uma influência ainda maior, inclusive, nesses genes, que podem ou não desenvolver. Porque uma pessoa que tem o traço para desenvolver a esquizofrenia, a partir da experiência dele, ele pode ou não desenvolver. Então, a gente tem muito mais, talvez, uma influência do ambiente para o desenvolvimento de algumas questões, porque é a forma como o sujeito vai se organizando ali. Então, hoje a gente fica com esse primeiro processo, que são as estruturas pré-verbais. Por que pré-verbais? Porque o sujeito ainda não entrou no processo da linguagem, e a linguagem está atrelada não é só a palavra, mas a linguagem cultural. Quais são as regras sociais? O que é a cultura? Como ela me atravessa? O que pode, o que não pode? O que é ser uma pessoa dentro dessa cultura? Né? Quais são as regras? Qual é o pacto social ao qual eu vou me adaptar?
E é isso que vai acontecer com o sujeito que conseguiu se integrar, que a gente vai ver no nosso próximo vídeo, que é o sujeito que conseguiu se integrar, e aí eu brinco sempre nas minhas lives que é o sujeito mais bem castrado, porque é aquele que se adaptou à realidade, aceitou as regras e engoliu, abafou todos os seus impulsos para poder existir nessa condição que é permitida pela sociedade. Então a gente fica aqui, agradeço a atenção de vocês. Até o nosso próximo vídeo. Não se esqueçam de compartilhar, de curtir, de comentar aqui para ajudar o nosso canal a crescer e chegar nas pessoas que precisam saber um pouco mais sobre psicanálise. Afinal, psicanálise é sobre quem nós somos e por que nós somos.